E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre mínimo múltiplo comum, o MMC. A gente utiliza o MMC sempre que a gente quer somar ou subtrair frações. A gente precisa encontrar um mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que é a parte de baixo da fração. Então, nesse nosso exemplo, para calcular o mínimo múltiplo comum entre 3, 12 e 20, a gente vai utilizar fatoração. Antes da gente iniciar a fatoração, eu queria trazer um outro conceito, que são dos números primos. A gente vai utilizar os números primos para fatorar. Então, os números primos são números naturais que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. Por exemplo, o 2, o 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Tem infinitos números primos. A gente considera esses, a gente só não considera o número 1. Mas a partir do 2, são todos eles que são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Sabendo, então, que para fatoração a gente vai utilizar os números primos, a gente vai começar a fatorar os números. Então, a gente sempre vai montar a conta com eles lado a lado e a gente inicia aqui em cima. Como a gente tem números pares, o número 2 pode ser utilizado. Então, a gente sempre inicia do menor para o maior. Então, nós vamos começar com o 2, que é o primeiro número primo. 2. 20 por 2, dividido por 2, 10. 12 por 2, 6. O 2 não é divisível aqui com o 3, então a gente repete o número 3. Aqui, 6 e 10 ainda são divisíveis por 2, então nós vamos continuar no número 2. O 3 ainda não é divisível. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Agora, nenhum dos números aqui são divisíveis por 2, para dar uma conta exata. Então, nós vamos para o próximo número primo, que é o número 3. Então, 3 por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. E 5 não pode ser dividido. Então, a gente repete ele. Agora, o próximo número primo é o 5. Então, aqui já está em 1, está ok. Aqui está em 1, está ok. 5 dividido por 5 dá 1. Quando a gente chegar na resposta de 1, 1 e 1 aqui embaixo, sempre quando chegar no 1, a gente acabou a nossa fatoração. E a resposta, o mínimo múltiplo comum, vai ser encontrado pela multiplicação desses números aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Multiplicando os números, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o nosso mínimo múltiplo comum entre os números 3, 12 e 20 é 60. Vamos fazer mais um exemplo para fixar. O mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 12. A gente vai traçar uma reta aqui e vamos iniciar a fatoração. O menor número primo é o 2, então nós vamos dividir por 2. 4 por 2 dá 2. 12 por 2 dá 6. Aqui, nós ainda podemos continuar dividindo por 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Não pode mais dividir por 2, então nós vamos para o próximo número primo, que é o 3. Aqui nós já obtemos o 1, e 3 por 3 dá 1. Então, finalizamos a nossa conta, a nossa fatoração. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é 12. Calcular o MMC é uma coisa bem simples, a gente só precisa seguir as regras. Sempre números primos, começando do menor para o maior, e, após acabar a fatoração, multiplicar os nossos números que ficam aqui do lado direito. E a gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum.
Por hoje é isso. Bons estudos!